Olá, eu sou Gabriel Felipe Jacomel e estamos aqui no Cápsulas Literárias pela Literature DAO para o NIR Protocol e hoje vamos falar de Criptocriaturas, um livro lançado pelo coletivo Cripto Caipora. Para quem não conhece, o coletivo Cripto Caipora é uma das grandes efervescências atuais dentro da ficção científica brasileira. É um coletivo que já lançou outros livros anteriormente, primeiramente pela editora 8,5, em que eles lançaram Era de Aquária, que é um livro sobre uma grande inundação, e todos os contos escritos pelos membros desse coletivo, eles giram em torno desse cenário, digamos, apocalíptico de uma grande inundação no mundo em que eles construíram. Depois eles lançaram Criptovisões do Futuro, onde reuniram fascículos anteriormente lançados por eles, em que temas como cidades inteligentes, ciborgues, ginoides, androides foram reunidos em blocos de contos e os autores e autoras puderam trabalhar com esses temas específicos em seus contos. Notem que a gente vem falando aí de um gênero que nem sempre as pessoas prestam muita atenção. Então, os contos que já foram muito potentes no cenário brasileiro lá pela década de 80, 70 até, eles voltam com força total nessas produções do coletivo Cripto Caipora, e esse aqui não é diferente. É o Criptocriaturas, né, o mais recente lançamento deles, lançado no ano passado, em meio ainda à pandemia, mas já com um lançamento presencial. É um coletivo que conta com nomes bastante atuantes dentro desse cenário da ficção científica aqui no Brasil. Entre eles, o Luiz Braz, a Tereza Yamashita, que, por sinal, são um casal intrépido que também fez a capa desse livro aqui. Eles são artistas gráficos primorosos e assinaram aqui a capa do Criptocriaturas. E a Tereza já ganhou também um Jabuti, né, uma escritora preciosíssima. Ambos, na verdade, são muito importantes e há anos vêm sendo militantes dessa causa que é a ficção científica brasileira, que é um gênero que é tão colocado de lado. As pessoas às vezes fazem até piada, né, em torno disso, como se fosse um gênero menor. E é interessante então que a gente traz aqui um desses motivos, né, para ler a obra, que é para conhecer a ficção científica produzida aqui no Brasil. Né, você conhece autores, autoras, né, de ficção científica brasileiros, brasileiras? Então, aqui a gente tem, além, né, do Luiz Braz, que para quem não conhece é a alcunha voltada para esse gênero do Nelson de Oliveira, um grande autor que já publicou em editoras mainstream, como, sei lá, Companhia das Letras, Record, mas também em editoras independentes, como a Patuá. Então, além desse casal aí borbulhante, a gente tem aí nomes como o Ricardo Celestino, que ele é um doutor em letras e que estuda muito a ficção científica e tem uma escrita muito peculiar, vale a pena conhecer. E outros nomes como Brontops Baruch, enfim, uma gama, um conjunto aí de escritores e escritoras muito criativos e que trazem aqui nesse livro uma ficção científica ali com um twist, digamos, porque a ideia justamente aqui é pegar um gênero que é tido pelas pessoas como né, a ficção científica brasileira não tem cara, não tem identidade. Então a ideia é justamente trazer esses toques de brasilidade, esses toques de desse conteúdo mesmo mais ligado às lendas, ao folclore, e mesclar com a ficção científica, com o futurismo, com as inovações tecnológicas também. Então a gente tem essa mescla para tentar trazer nesse caldeirão essa mistura entre futuro, presente e passado. Isso é, pegar os toques aí de futuro, de né, as distopias que estão tão famosas atualmente pós-pandemia, né, mesclar com essas ideias de um passado lendário para justamente falar do nosso agora.
Então é um livro que eu recomendo muitíssimo, é um livro editado pelo próprio coletivo, que já trabalhou anteriormente nesses livros, né, em que a gente tocou antes, né, que foram lançados por Editora 8,5, né, foram lançados pela editora Alink, que é aqui de São Paulo, a 8,5 do Rio de Janeiro. Dessa vez, nesse terceiro livro, o coletivo resolveu editar sua própria obra, mas na próxima, aí um passarinho me contou a ideia de que eles vão lançar uma space opera pela Desconcertos Editora e vamos ver o que vai sair. Então recomendo muitíssimo. É um contexto literário que ganha muito com a difusão aí da ficção científica brasileira, porque não temos visto muito a ficção científica brasileira furar essa bolha das pessoas que consomem, né, esse tipo de literatura. Então, dificilmente você vai ver pessoas aí, né, nos grandes prêmios literários, por exemplo, escrevendo ficção científica ou admitindo que escrevem ficção científica, porque há esse preconceito gigante em relação a esse tipo de escrita, não só no Brasil como no mundo. Agora parece que está mudando um pouquinho. Então, é uma obra que dialoga muito com a contemporaneidade, justamente porque ela se utiliza, né, dessas noções, dessas visões de futuro, para fazer uma crítica, né? A gente tem, óbvio, vários contos aqui, né? É um livro de contos, então a gente tem justamente o gostinho de ter as diferentes visões de cada pessoa que escreveu aqui sobre o que é, né, essa ficção científica brasileira. Mas todos eles ajudam a gente a entender o nosso momento presente. Então fica aí a dica: Criptocriaturas, do coletivo Cripto Caipora. Conheça a ficção científica brasileira e até mais. Muito obrigado.